Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, não sei que hora que vocês vão assistir isso, mas hoje a aulinha é sobre a União Ibérica, aula de história de novo, e quais foram as consequências da União Ibérica para o Brasil. Eu vou explicar o conceito, né, o que foi a União Ibérica, o período durante ela aconteceu e que fim que deu aqui no Brasil. Você entendendo a União Ibérica, você vai entender o contexto que ocorreu a invasão holandesa no Brasil e mais pra frente também a revolta pernambucana, ok? A União Ibérica ela aconteceu entre 1580 e foi até 1640. O que foi a União Ibérica? Ela foi um período em que a coroa de Portugal estava unida à coroa espanhola na figura de um rei, o rei Filipe, que para Portugal ele ficou como rei Filipe I e para a Espanha ele era como rei Filipe II. Mas como é que foi que o Filipe chegou ao poder? O Filipe ele chegou ao poder após uma crise sucessória pela coroa de Portugal. E essa crise de sucessão, ela aconteceu por conta de uma série de mortes, sem que os reis deixassem herdeiros diretos. Começou com a morte do rei Dom João III, lá em 1557. Ele não tinha um filho para o substituir lá na coroa de Portugal. Então, o seu substituto direto, depois do filho, que ele não tinha, era o seu neto. O nome do seu neto era Dom Sebastião, o infante Dom Sebastião. Mas no momento da morte do rei Dom João, o Sebastião ele era menor de idade ainda. Então, quem assumiu a coroa de Portugal foram dois regentes. Então, durante esse período em que o Dom Sebastião ele era criança, quem governou Portugal foi sua avó Catarina e também o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. Depois que Dom Sebastião cresceu e assumiu a maioridade, ele passou a governar Portugal. Mas ele governou só durante 10 anos, porque ele morreu em batalha, lutando contra os mouros. Ele morreu na batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Ele morreu sem herdeiros. E aí, crise de novo, crise sucessória lá no trono de Portugal. Quem é que ia assumir o trono de Portugal? Sobrou para o cardeal Dom Henrique. Ele assumiu o trono de Portugal não como regente agora, mas como rei. Ele já era bem velhinho e ele era o tio-avô do Dom Sebastião. Ele também não tinha herdeiros, afinal ele era um cardeal, né? Não podia fazer filho e tal. Então, ele assumiu a coroa de Portugal, porém ele morreu em 1580. Crise de novo. Quem é que ia assumir o trono lá em Portugal? Havia um sucessor do cardeal, era um sucessor indireto, mas era o mais cotado lá em Portugal. E o nome dele era Filipe II, que era o rei espanhol. Ele era o neto do português Dom Manuel, beleza? Do rei português Dom Manuel. E Filipe II, muito esperto que era, e como também como também neto do rei português Dom Manuel, ele pensou assim: poxa, eu sou aqui o rei da Espanha, sou católico, vou assumir o reinado de Portugal, também um país católico, e eu vou fazer um império católico só para mim, eu só vou defender a cristandade nesse mundo. Então foi o que ele fez. O Filipe, ele invadiu Portugal com as suas tropas e ele assumiu o trono de Portugal, dessa forma unindo as duas coroas de Portugal e Espanha, estabelecendo a União Ibérica. E o que gerou de consequência para o Brasil? Durante o reinado do Filipe II e também da União Ibérica, para o Brasil, os limites do Tratado de Tordesilhas eles ficaram diluídos. Por quê? Porque a união dessas duas coroas favoreceu o avanço de tropeiros, dos colonos portugueses nas terras espanholas. Porque no Brasil, tudo que era do Brasil era de Portugal, não havia mais aquela necessidade extrema da divisão entre a América Espanhola e a América Portuguesa. Também ocorreram no Brasil diversas invasões estrangeiras dos inimigos do Filipe, dos inimigos dos espanhóis. E essas invasões foram dos ingleses, as dos franceses e a dos holandeses.
aliás, dos Países Baixos. E o que tinha lá nos Países Baixos? Tinha a Holanda. E por que essa galerinha toda quis invadir o Brasil? Porque o rei espanhol, o Felipe, ele estava fazendo guerra com essas nações. E um dos motivos principais da guerra com essas nações é que ele realmente tinha o objetivo de fazer um império católico cristão e defender o catolicismo a todo custo. Então, ele lutava contra as nações protestantes, que eram dos Países Baixos e também da Inglaterra. E ele também tinha como território de batalha, dessas batalhas entre Espanha e Inglaterra, um dos territórios da batalha, além do mar, né? Era o território francês. Então, ele também estava em guerra contra a França, nesse caso. E ele também lutava contra a independência dos Países Baixos. Os Países Baixos eram protestantes. Então, o Filipe ele fez uma porrada de inimigos. Esses inimigos eles estavam querendo estrangular o reinado de Filipe, dominando as suas colônias. Nesse caso, Brasil era uma colônia da Espanha. Por quê? Porque a Espanha ela tinha assumido o reinado de Portugal, lá estabelecendo a União Ibérica. Por isso que os Países Baixos, mais especificamente os holandeses, invadiram aqui o Brasil. Isso gerou a invasão holandesa aqui no Brasil, mas também gerou para o Brasil o enfraquecimento da economia açucareira. Por quê? Porque o Filipe II, ele excluiu do negócio açucareiro do Brasil os Países Baixos. Os Países Baixos, eles conheciam a técnica de refino do açúcar. Eles sabiam fazer um açúcar branquinho e de melhor qualidade também. O açúcar que era produzido no Brasil não era aquele açúcar branquinho, aquele açúcar refinado que a gente conhece. Eram torrões, ou seja, tipo uma rapadura que era exportada lá para Portugal. Portugal pegava, vendia essa matéria-prima para os holandeses refinavam e revendiam o açúcar puro refinado, que tem um valor maior, né, o açúcar branco refinado, revendia para Portugal e para todos os países europeus, e também uma quantidade desse açúcar refinado chegava aqui no Brasil para quem era mais rico e podia comprar. Então, o Filipe, ele quebrou esse esquema, porque ele estava em guerra com os Países Baixos, que estavam lutando por sua independência. E isso fez enfraquecer o comércio açucareiro aqui no Brasil. E por quê? Teve um determinado momento que os holandeses, eles foram expulsos do Brasil. Quando eles foram expulsos do Brasil, eles foram para as Antilhas, que era uma colônia deles em ilhas que ficavam lá no meio do mar. Nessas ilhas, eles plantaram a cana-de-açúcar e eles sabiam todo o benefício do açúcar, todo o processo do açúcar. Eles vendiam açúcar de melhor qualidade. E o açúcar que vinha de Portugal, da sua colônia, ficava para trás e ninguém queria comprar, ninguém mais estava afim, porque o açúcar holandês era melhor, era mais gostoso, tinha mais valor. Isso gerou a crise do açúcar aqui no Brasil e isso também gerou para Portugal vários problemas econômicos, porque Portugal ela se enfraqueceu. Isso foi um dos fatores de enfraquecimento, tiveram outros também, mas esse foi o principal. Esse enfraquecimento português da economia acarretou o movimento português pela restauração da coroa na mão de um rei nomeadamente, ou melhor, nacionalmente português. E esse movimento era liderado pelo Duque de Bragança. Esse movimento foi tão forte, mas tão forte, que em 1640 o Duque de Bragança ele foi coroado como o rei Dom João IV, inaugurando assim um governo da dinastia de Bragança lá em Portugal. O reinado de Dom João IV, também chamado de João Restaurador, ficou conhecido como o reinado de Portugal e Algarves, isso mesmo, Algarves. E também marcou a chegada da Companhia de Jesus, os jesuítas, em 1549 aqui. Beleza. Então, em 1640, com a restauração portuguesa, com o rei português lá em Portugal, gerou um certo probleminha relativo à definição de territórios. Foi então que ocorreram uma série de acordos entre a Espanha e Portugal para redefinir suas fronteiras nas colônias. Então, em 1750, no século XVIII, gente, foi estabelecido o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, ele foi assinado entre o rei João V de Portugal e o rei Fernando VI da Espanha.
tá certo? O objetivo desse tratado era substituir o Tratado de Tordesilhas. Eu quero ressaltar também que durante o reinado de Dom João V começou uma forte imigração de portugueses para o Brasil, porque o Brasil passava pelo ciclo do ouro, tá certo? O critério da negociação do Tratado de Madrid foi o seguinte: essa negociação ela foi baseada no mapa das cortes. E que mapa das cortes era esse? O que era isso? O mapa das cortes, ele era o mapa dos confins do Brasil, com as terras da coroa da Espanha na América Meridional, e ele foi feito em 1749. Esse mapa, ele privilegiava rios e montanhas como forma de estabelecer os limites. O princípio que foi usado no Tratado de Madrid foi o princípio romano do Udis Possidetis. Udis Possidetis, ita Possidetis, que traduzido fica: quem possui de fato deve possuir de direito. Ou seja, eu tenho lá um colono português que ele tava mó de boa assim na fronteira, lá do seu lado português da colônia aqui na América, mas ele pensou assim: gosto daquele terreno ali, a terrinha boa, só vai dar para plantar uma cana legal, não tem muito índio, posso avançar. Só que esse terreno já estava ultrapassando o limite do terreno português na América. Então, o que esse cara fazia? Ah, tô nem aí não. O rei português e o rei espanhol é o mesmo, a gente tá unido, eu vou avançar aqui, não vai dar em nada não, não vai dar ruim não. Aí o que esse colono aqui português no Brasil fazia? Ele avançava e ocupava o território que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha, como um domínio espanhol aqui na América. E ele possuía aquilo ali, plantava ali, fazia umas casinhas ali, estabelecia o engenho ali. E o que o Tratado de Madrid fez? Ele falou o seguinte: tá certo, você, colono português, você avançou os limites de Tordesilhas, você invadiu a terra espanhola aqui na América, mas você está usando de fato, então de fato essa terra vai ser sua. Então, basicamente é isso que é o termo romano Udis Possidetis, itas Possidetis, ok? Outra coisa que ficou estabelecida nesse tratado: Portugal, ela cedia a colônia de Sacramento e também as suas pretensões à desembocadura do Prata. O Rio do Prata, gente, ele era muito rico, né? Rio do Prata, prata, metais preciosos. Então, Portugal cedia isso para a Espanha. Em troca, ele recebia o território das missões jesuítas espanholas, que ocupavam ali Santa Catarina e Paraná, e também o território do atual Rio Grande do Sul e das regiões desabitadas que compreendiam os rios do Alto Paraná, ou melhor, do Alto Paraguai, Gaporé, também o Rio Madeira e também os rios Tapajós e Tocantins, que eles abarcavam lá a região amazônica, a região mato-grossense e também pegava a região dos estados de Goiás e de Tocantins. Uma personagem muito importante para a assinatura do Tratado de Madrid foi Alexandre de Gusmão, que ele foi um diplomata nascido aqui em Santos, nascido no Brasil, e também esse cara foi quem negociou o tratado. Esse Tratado de Madrid geraram diversas consequências no Brasil e também alguns conflitos. Mas isso eu vou falar mais especificamente em uma outra aula. Aqui eu estou encerrando essa aula sobre a União Ibérica. Ela foi bem curtinha, olha só, acho que não vai chegar a 15 minutos. Eu tô olhando para baixo toda hora porque aqui, ó, meu caderninho de anotações. O próximo assunto que eu vou falar vai ser sobre as bandeiras e as entradas e também sobre a revolta pernambucana por conta da invasão holandesa aqui no Brasil. Então, gente, muito obrigada por assistir. Lembrem de curtir, de compartilhar, de comentarem nos meus vídeos, porque os comentários são muito legais, eu vou sempre estar respondendo vocês e eu aceito conselhos, tá bom? Então é isso. Beijão, tchau, tenham um bom dia. E é isso, gente. Bora aproveitar a história do Brasil, porque é uma história muito divertida. Falou! Até!